Boa noite, estamos começando a quarta edição do programa Giro pelo Estado, que traz hoje como convidado o presidente da FAPERN, professor Gilton Sampaio. Gilton fará a avaliação das eleições 2022 e abordará as polêmicas que têm marcado os últimos dias na cidade de Pau dos Ferros. Afinal, a prefeita Mariana Almeida anunciará apoio ao ex-presidente Lula? Resposta para esta e outras perguntas a partir de agora no Giro pelo Estado. Estamos de volta, já com ele, Gilton Sampaio. Gilton, eu vou te chamar aqui de quê? De professor, de candidato a deputado estadual, de liderança do PT. Você fica mais à vontade sempre de que forma, Gilton? Professor mesmo, professor Gilton. Gilton é professor já, não vou falar a quantidade de anos, não, porque aí já é um conflito muito grande com relação à imagem e à questão temporal. Mas Gilton tem uma longa trajetória como professor universitário. Eu acho que começou como professor universitário, não sei. A trajetória dele que eu conheço é universitária antes, ele vai falar um pouco a partir de agora. Mas Gilton é um professor universitário extremamente conhecido na região, no estado do Rio Grande do Norte, porque ele é responsável por um dos projetos mais sólidos de educação superior no estado do Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros, Gilton, eu costumo falar que quando não conhecia Pau dos Ferros era conhecido pela presença de Aviatar Chaves Queiroz, que é uma pessoa que era muito conhecida, né? Além fronteira, pelas divulgações de festa do Éden Clube. A gente estava aqui em Mossoró e via na TV, do Éden Clube, Donatinho não sei das quantas. Qualquer nome que passou pela música nacional importante veio para o Éden Clube, era muito divulgado. Isso. E mais recentemente, pela história do curso de letras, porque Gilton conseguiu instalar um curso de doutorado. É doutorado mesmo, Gilton? Doutorado sim. Em letras. E hoje referência do país, um dos melhores do país. E hoje falar nisso é muito fácil, é muito simples, a educação ganhou um fortalecimento muito grande, mas você falar nisso quando foi instalado realmente é algo que merece o mérito. E a partir disso, desse projeto, Gilton ganhou uma projeção regional, não muito respeitado na área da educação, na área social, na área da política, e ele veio aqui para bater papo conosco, para poder falar um pouco aí desse momento que estamos vivendo. Antes de começar, Gilton, eu queria já deixar um recado aqui que não tem nada a ver com essa entrevista, não. Eu tenho recebido alguns contatos lá de Pau dos Ferros. Esse projeto é um projeto novo, o projeto está com menos de um mês, em fase experimental ainda, é um projeto que está se moldando, não está nem sendo divulgado ainda da forma como deverá ser, mas é um projeto experimental. Estou voltando a escrever também, que é algo que eu fiz a vida toda e gosto de fazer. E nesse período de disputa eleitoral, eu fiz questão de não trabalhar o projeto a campanha toda, porque eu sabia que ia ser muito acirrado, sabia que ia ser muito complexo, muito difícil. E eu não queria começar o projeto em meio a desgastes que são desnecessários. Então eu resolvi iniciar o projeto uma semana antes da votação do primeiro turno, por questões estratégicas, para poder fazer uma série de testes e avaliações. E mesmo tomando todos esses cuidados, eu acabei sendo alvo de muitas ligações, principalmente de Pau dos Ferros, que é uma cidade que eu gosto muito, que eu geralmente noticio um pouco mais, cidade polo, né? Normal que ocorra isso. E muitas ligações. Em meio às ligações, a maioria era: o que você tem contra a Mariana? Mariana, prefeita de Pau dos Ferros. E em todas eu falei absolutamente nada. Eu acho que essas posições que estão sendo tomadas, avaliações com relação ao que eu tenho escrito, ao que eu tenho avaliado com relação a Pau dos Ferros, elas seguem muito a linha de quem está no governo. Eu tenho um histórico de que, quando Newton Figueiredo era prefeito, as pessoas achavam que eu era contra Newton. Quando Leonardo Rego era prefeito, achavam que eu era contra Leonardo. E, na verdade, isso nunca ocorreu. Eu não sou contra ninguém, eu não voto em Pau dos Ferros. Mas sou livre, posso transferir meu título para Pau dos Ferros, eu voto em Mossoró. Posso exercer meu papel de cidadão em Pau dos Ferros, mas o meu papel como cidadão ele não se mistura com o papel jornalístico. Eu tenho 23 anos de trajetória,
Tenho 23 anos de caminhada nessa área. Passei um bom tempo agora ausente por questão pessoal, por uma decisão própria. Eu achava que eu tinha que me afastar para poder rever a forma como as coisas estão ocorrendo. Tem muita coisa que eu não concordo, mas também a não concordância não faz com que o mundo mude, não. Eu tenho que estar integrado com parte desse mundo. E eu gostaria de reforçar, não tenho nada contra a Mariana, pelo contrário. Eu fui uma das primeiras pessoas, antes de Mariana ter esse batalhão de pessoas defendendo em rede social, afirmando coisa A ou coisa B, muitas vezes sem ter base, eu fui uma das primeiras pessoas a acreditar em Mariana. Gil, você tem ideia de como eu conheci Mariana Almeida? Na festa? Não, de forma nenhuma. Olha, eu praticamente morei em Paulo dos Ferros durante um bom tempo, lá no Hotel Jatobá. Dona Dora, Quinto, me recebeu lá e durante muito tempo eu praticamente morava no Hotel Jatobá. Geralmente eu ia jantar no reencontro dos amigos e quando voltava eu passava ali no Posto Segundo Melo, na Conveniência, que era o local onde eu pegava alguma coisa para levar para o hotel, água, chocolate, alguma coisa. Determinado dia eu estava de saída do Segundo Melo, com um amigo que trabalhava no jornal, e ia passando ali pelas bombas, já saindo para quem vai para o Hotel Jatobá, e tinha um grupo de adolescentes, devia ter uns 6, 7, aqueles grupinhos que saem à noite para poder conversar na praça, poder brincar. E nesse grupo eu ouvi, quando estava passando, uma menina falando: eu ainda vou ser vereadora de Paulo dos Ferros. Aí eu chamou atenção, eu escrevia política, né? A menina, já bem, era uma turma de meninos mesmo. E aí eu perguntei: fulano, quem é essa menina? Aí falou: uma é Mariana, lá da Evolução. Eu acho que era a Evolução que ela estudava, não tenho certeza, mas eu acho que falou que era Evolução. É Mariana, lá da Evolução. Você acredita que essa menina só tem 14 anos? Mariana sempre foi grande, né? Sempre foi muito alta, muito grande. E eu nunca esqueci daquele momento, porque o tempo passou e Mariana foi candidata a vereadora. E eu tenho uma publicação de 10 anos atrás, 11 anos atrás, que eu guardo até hoje. Eu não vou mostrar hoje não, mas vai chegar o dia de ser mostrado. Onde mostra que eu acreditei em Mariana antes dela mesma acreditar. Porque Mariana foi prefeita de Paulo dos Ferros, ela tem destacado isso onde tem passado nos podcasts da região, e que ela não acreditava. Ocorreu tudo de uma forma muito tempestiva, muito acelerada, muito... o cenário era um e se formou, e era ela, e foi, acabou, se elegeu. E ela não acreditava. Por quê? Ela foi derrotada para vereadora, a disputa vereadora, a pior disputa que tem numa disputa eleitoral, você sabe, depois da deputada estadual. E ela tinha dúvida quanto àquilo. Chegou a oportunidade, ela montou no cavalo e foi, porque ela é corajosa. Mas ela não acreditava que pudesse ser prefeito de Paulo dos Ferros naquele momento. No início, não. Depois, é outra coisa. Então, eu acreditei em Mariana antes dela mesma acreditar nela. Tenho nada contra a Mariana, mas eu vou continuar fazendo as avaliações. Eu tenho uma análise crítica com relação às posições que foram adotadas na eleição. Tenho uma análise crítica com relação ao governo dela. Tenho uma análise crítica com relação ao pós-eleição do primeiro turno. E eu vou falar, é a minha função. Eu trabalho com isso há 23 anos e vou continuar trabalhando porque eu optei. Voltei a trabalhar porque eu optei. Então eu vou exigir respeito, nunca faltei o respeito de ninguém, eu vou exigir o respeito. E vou continuar fazendo o meu trabalho, avaliando o lado positivo e negativo de Mariana, de Alisson Bezerra, de Fátima Bezerra, de Lula, de Bolsonaro, das pessoas que fazem a política. Essas pessoas se submetem a isso porque elas querem viver esse mundo. É um mundo muito difícil, mas quem se submete a ver a política tem que entender que é um ente público, que deve satisfação à sociedade, que deve respostas, que deve posicionamentos, e eu vou continuar fazendo esse trabalho com tudo seriedade do mundo. Então, antes de começar a sua entrevista, eu queria falar, quem quiser ligar para mim contestando, pode ligar contestando, repassando informação, dados, fazendo avaliações, entendendo o que eu tenho a falar ou a entender, mas eu não vou aceitar falta de respeito da parte de ninguém. Eu vou continuar fazendo a avaliação da política de Paulo dos Ferros, de São Miguel, de Apodi, de Caraú, de Mossoró, de onde eu achar que seja relevante. Bom, Gil, foi aí um pouquinho do meu desabafo, porque eu fico muito chateado. Muita gente que me conhece há mais de 20 anos contestando conduta de trabalho, perguntando o que eu tenho contra a Mariana. Não tenho nada contra a Mariana, pelo contrário, admiração a ela, e torço para que ela faça uma segunda metade de governo com bastante eficiência, porque Paulo dos Ferros merece. Paulo dos Ferros é uma cidade que merece. A cidade tem muita gente boa, muita gente grande, e ela merece ser grande, seja lá quem seja governado. Bom, Gil, vamos lá com você agora. Está num período de disputa eleitoral bastante acirrado, e você foi candidato a deputado estadual. De onde é que surgiu essa ideia, Gil? De onde é que surgiu a cerne desse projeto? De onde partiu
a ideia de sair candidato a deputado estadual, tendo como base de representação a região do Alto Oeste? Pois é, foram os 2 ou 3 núcleos, mas um grupo de Paulo dos Ferros, do PT de Paulo dos Ferros, foi o que mais foi forte, foi incisivo. Um grupo da universidade, mas quem foi nos convencer dessa proposta e pedir foi a própria governadora. A professora Fátima Bezerra, que eu tenho também um grande carinho, ela tem muito respeito pela nossa pessoa, pela pessoa pública que é Gildo, que é o do professor Gildo. E lá em 2018 ainda, na época da campanha a governadora, na primeira campanha, eu estava até cirurgiado, um problema muito sério de saúde que eu tive, ela foi me visitar e ela disse que poderia me convidar, se eu topava, se fosse. Eu nem acreditei muito porque eu achava que era mais generosidade dela. Depois aí ela assume, ela nos convida. Quando me entregaram a FAPERN, eu tenho muita gratidão pela FAPERN, porque foi também pela FAPERN que a gente conseguiu montar muito desse mestrado e doutorado laboratório. Aí foi muito honroso, mas a FAPERN é fundada. Os últimos 2 governos tinham fundado a FAPERN tal. A gente dedicou um grande grupo, um projeto bem arrojado, e lá o nome da gente passa a crescer no Estado. Que então era só um professor, um órgão técnico, uma contribuição técnica, e a gente foi arrumando a casa aqui, marco legal aqui, discussão com a base aqui, com a inovação no Estado, na gestão, esse nome cresce. E aí passa a crescer a região também. Aí o pessoal vai conversar comigo, o pessoal do PT, de Paulo dos Ferros, que Paulo dos Ferros nunca tinha tido assim, um nome forte do PT, e eu acho que um candidato alternativo, não sei se o nome é alternativo, um candidato que não era patrocinado nem pela prefeitura, nem pelo principal grupo da oposição, os ex-prefeitos, eu acho que foi mais forte nos outros 10 ou 15 anos, foi o meu nome, porque a gente consegue sair em terceiro lugar, e um estudo qualitativo mostrava que eu tinha um potencial de crescimento muito grande. Então, o pedido primeiro foi a professora Fátima Bezerra, governadora, eu dei um não. Ela pediu, marcou um novo encontro, a gente conversou, eu disse que eu não aceitaria por isso, por aquilo, meu projeto era acadêmico, tal. Aí eu disse, mas tudo bem, como a gente tem muito respeito, a senhora tem muita maturidade política, vai conversar lá com minha família, porque minha família é toda contra. E minha esposa não quer, meus 2 meninos não querem, porque eles acham que eu já trabalhei demais, e minha família me dá uma certa proteção que as pessoas não entendem, porque eles sabem um pouco da minha história na família. Como mais novo, eu também ajudei a criar todos os meus sobrinhos mais velhos. E isso dá uma relação de amizade e também de responsabilidade aos 7, 8 anos. Então eles não queriam, em síntese. Aí a professora Fátima foi lá em casa, foi primeiro uma conversa com Lúcia, depois com o Gilton Júnior e Lúcia, e outro com Ana Lígia. E senta lá para 2 horas da manhã, ela conseguiu convencer eu ser candidata. Então, ao final foi isso. E acho que, assim, eu meio que fiquei apavorado no primeiro momento, porque isso não foi projetado. Uma coisa na candidatura para deputado estadual não é só seu nome ser bom, você ter trabalho prestado, você ser sério, você está num partido que nos orgulha. Você tem que ter as pessoas, você tem que ter dinheiro, você tem que se movimentar, você tem que estabelecer contatos. Antes eu não tinha mais esse tempo. E aí fiquei muito preocupado, mas ela me convenceu e foi bom. Assim, essa votação expressiva em Paulo dos Ferros, a boa aceitação no Estado. E o pessoal agora fica perguntando em Paulo dos Ferros mesmo, quem é o professor, quem é esse professor Gildo Sampaio? Quem não me conhecia é a grande pergunta. E ontem mesmo eu recebi nos privados, né, das redes sociais, depoimento da inspiração da nossa história para a região, da forma de a gente fazer política, porque eu não segui o modelo padrão. Você ficou em qual colocação do partido? Eu não fiz ainda não sentei para isso não. Eu acho que foi 6, Eu acho que foi assim, acho que foi Isolda, Francisco, Diva, Rayane, aí eu não sei se a menina daqui... Eu acho que já veio uma lei de vocês já brigando lá. Foi. Aí eu não adentrei, eu não tive esse estudo técnico, não. O resultado mostrou que dava para ir mais longe, né? Dava. Porque foi a candidatura, a gente está vendo hoje, foi a candidatura, de certa forma, despretensiosa. Foi mais um projeto do partido para somar no contexto geral mais amplo. Mas o resultado e a forma como a campanha se desenvolveu, principalmente na reta final... O
o resultado da campanha sai muito maior do que o projeto inicial. E houve problemas no meio do caminho, muitos problemas, inclusive de morte de entes queridos, pessoas que a gente teve que interromper campanha, também algumas discussões internas do partido para se resolver, e que a gente só veio começar mesmo a discutir campanha, mas já era julho, começar a fazer uma pré-campanha às pressas aí. Mas foi sensacional, então foi Fátima mesmo que nos convenceu, e na cabeça dela o meu nome representava um novo para o partido, representava um novo para o Alto Oeste Potiguar, e ela dizia muito assim, que precisava de um nome diferente, que a gente tinha a obrigação de apresentar um nome, e nos estudos no Alto Oeste era o meu nome, que eu não poderia, poderia, mas eu não deveria me negar, porque eu dizia, mas governador, questões objetivas, nós não temos como chegar junto mais, porque é tempo. Se você colocar em candidatura a deputado, geralmente trabalha pelo menos 2 anos. Aí ela dizia, mas se você não conversar, você não vai ter esse tempo. Se você não conversar... Isso aí, a governadora vai precisar ir até a sua casa convencer alguém na próxima eleição? Não, hoje já está... já deu para sentir que não vai ter mais essa necessidade de convencimento. Se o partido vê que é viável, Gildo Sampaio é sim um pré-candidato a deputado estadual para 2026. 26, com toda a honra, preparado, que é uma coisa totalmente nova para mim. E as pessoas dizem, Gildo, você tem muita experiência de política universitária, de gestão, cada coisa. O próprio andar circular é diferente. E também, se não for preciso, eu sou uma pessoa pública. Aí você me conhece, eu sou uma pessoa política. Então, fazer política, defender política pública, tanto faz aqui, como candidato ou deputado, ou secretário de Estado, auxiliar da governadora, ou só professor, estarei atuando, porque eu tenho muita consciência do meu papel como pessoa pública. Então, estarei fazendo política. E estamos aí. Eu fiz uma postagem no Instagram, como parte integrante do projeto Novo Experimental, falando que o PT de Pau dos Ferros tinha saído do Fusca. Porque quem não conhece a história do Partido dos Trabalhadores, principalmente aqui em Mossoró, que é um dos ninhos do PT no estado do Rio Grande do Norte, o presidente da Fundação José Augusto Crispiniano Neto, ele viajou na década de, acho que foi fim de 70 para início de 80, com o ex-presidente Lula num Fusca, acho que por Minas Gerais, era no início, os primórdios do PT. E ele conta essa passagem com muito orgulho, porque foi uma passagem muito rica para ele. Tem livro publicado sobre essa viagem, sobre esse momento. E eu sempre olhava para o PT em Pau dos Ferros, comecei a acompanhar a política em Pau dos Ferros em 2000, 2001. E eu sempre via o PT de Pau dos Ferros com muita gente boa, mas com pouca força. Era um partido que sempre tinha aquele pessoal ali. E aí a publicação acabou gerando polêmica, porque eu citei alguns nomes do PT de Pau dos Ferros. Citei o seu, citei o de Flauberto Torquato, citei o da vereadora Elda Ceia. Mas o objetivo não era entrar na série de detalhes precisos com relação. O objetivo daquilo era mostrar que o PT saiu do Fusca, que era 5, 6 eleitores ali do início, garantiu uma vaga de vereador nas últimas eleições municipais de Pau dos Ferros, lançou uma candidatura para deputado estadual, que mostrou viabilidade, o partido cresceu mais do que o dobro do voto da última eleição, e com perspectiva bem... 1.400 e poucos votos foi minha candidatura. A deputada Isolda tirou, se não me engano, 600 ou foi 700. O deputado Francisco, 200 ou foram 300. Rayane tirou, Diva Rayou, em tese, em somando síntese, tudo, dá um bom volume. A 3.000, 2.600, 2.700. Eu não lembro aqui. Se for comparar, é outra realidade, mas se for comparar a eleição municipal, que elegeu a primeira vereadora lá do PT, Elda Ceia tirou 600 e poucos votos. Foi. De 600, 700 votos. O partido todo tirou 1.100. A Elda Ceia eu acho que tirou 500 a 600, acho que Milton Urbano 300 a 400 e Valéria acho que 100 a 200. Acho que foi 1.100 votos. É quase que o triplo, né, da votação. Um avanço muito grande. Um avanço significativo. E que já foi um avanço em 2020. A eleição da professora Elda Ceia, que muito honra nosso partido, já foi um avanço para o PT, porque foi a primeira primeira cadeira na Câmara Municipal conquistada pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho que faltava isso, porque
o PT de Paulo Sérgio sempre foi muito qualificado, pessoas muito boas, pessoas de um nível muito alto, e que tem somado muito, e não é à toa esse crescimento, não. O impacto do andamento do trabalho progressivo tem mostrado isso. Eu fico feliz que esteja sendo criada uma nova ala de fortalecimento político, não só lá em Paulo Sérgio, mas na região. Entrar em meio à campanha já mostrou aí um pouco do balanço que foi, números, dados, mas foi uma campanha bem complicada para vocês também, né? Vocês integram a base do governo municipal, e durante a campanha a gente pôde acompanhar uma série de entraves, de atritos que desencadearam na saída de Renato Dantas, do grupo. Eu sentia que havia uns entraves muito grandes com o PT, e eu achava que aquilo era uma coisa, uma visão minha, mas que foi confirmada no último fim de semana. O deputado estadual Galeno Torquato foi apoiado pela prefeita Mariana Almeida lá em Paulo Sérgio. Ele concedeu uma entrevista de agradecimento lá em Paulo Sérgio para Ismael, para o nosso amigo Ismael, na Obelisco FM. E ele deixou a crer que ele estava muito insatisfeito com o PT de Paulo Sérgio, que, segundo ele, era adversário dele, não era adversário de Getúlio. Havia um entrave aí, que você conseguia ver que havia uma certa dissonância, mas não dava para a gente sentir que era algo realmente protocolar, que existia, que estava realmente enraizado ali. O que foi que houve realmente nessas divergências internas? Vocês integram a mesma base, participaram da última eleição de uma forma muito sólida e vitoriosa, todo mundo tem participação naquela vitória de Mariana, mas ficou esse clima, esse cenário de que há uma divergência muito forte. O que foi que realmente ocorreu para que esse cenário emergisse agora, principalmente no segundo turno da eleição geral de 2022? Não, eu não assisti, eu não ouvi a entrevista, não sei exatamente a frase, mas já ouvi comentários seus mesmo e de outros, li comentários, e eu vi agora. Ele está tomando por base os dados empíricos do resultado da votação. Acho que a última vez que ele era oposição, o candidato à situação era Getúlio, o prefeito era Leonardo, ele era oposição, não tinha prefeitura, acho que ele tirou 2.600, 700, alguma coisa assim, perto de 3 mil. E agora, quando da situação, tendo Mariana, o ex-prefeito Nilton e o ex-prefeito Fabrício, a ex-vice-prefeito Maria Tudo, ele só aumenta aí 800 votos. Mas é um aumento significativo. Porque a base que elegeu Mariana é muito plural. Pronto, como pode desconsiderar a ligação de Renato com o PL? Não tem como. Com João Maia não tem como. Ele é praticamente um filho político de João Maia. Eu acho que esse foi o grande problema da disputa em Paulo Sérgio, porque não houve o entendimento de que cada pessoa que contribuiu, ela tem uma origem, ela tem uma base, ela tem a sua ideologia, ela tem a sua preocupação direcionada, tem a sua base de voto. Eu acho que o grande problema da eleição de Paulo Sérgio que gerou esse cenário de esfacelamento que houve mesmo, eu acho que foi mais pelo não entendimento. Eu acho que a votação de Galeno em Paulo Sérgio foi muito boa. O PT não venceu o Getúlio Rego, é outra particular, é um outro debate, né? Eu acho que de repente também tem essa queixa, não teve. O que eu posso afirmar a você, foi muito boa. O que eu posso afirmar a você é que não há sustentação com relação à minha candidatura. Que ele fala do PT, se ele se fala o candidato Gilton, não sei se ele está falando. Não, ele não se. Pode ser, são vários candidatos. PT, ele falou que era o PT. Esse ano lançamos 14 candidatos, acho que foram 14 o PT, ou mais, eu não lembro aqui direito, e não há nenhuma uma coerência com a verdade isso não. Se for olhar todas as críticas que eu faço, eu fui a uns 3 ou 4 podcasts, fiz muito corretinho meus programas lá, tudo funcionei. Quando eu fazia crítica e citava os dois, por exemplo, que na gestão eram adversários de fato, eu citava sempre os dois. O que eu fiz foi não proteger um deputado X porque era da base de Mariana. Porque, na verdade, a base tinha vários candidatos. Inclusive eu. E o PT ter um candidato é uma coisa meio que... Você está também com todo mundo dizia, o PT deveria ter um candidato. Quando o candidato surge, o pessoal meio... Não, mas não poderia. Essas questões. O caso do Paulo Sérgio é um caso, assim, atípico, e isso surge, assim, um pouco, porque começou
E aí, num certo momento, surge alguns atritos, não entre eu e Galeno, entre eu e Mariana, entre grupos nossos de base, porque começou-se uma história dizendo assim, e algumas pessoas do grupo, mais dos carros, comissionados, coisas assim, de Mariana, mais eufóricos, que não vota em Giltinho, não. A Paulo Sérgio me conhece muito por Giltinho. O professor Gilton é aqui, Giltinho, porque era aquele leiteiro aqui, é o menino de Gonçalo, o mais novo. Então é Giltinho. Não, aí até as autoridades ainda se referem a mim como Giltinho. Não porque Giltinho não vai ter chance, que a chance do PT só faz 2, só faz 1, vai ser Isolda e Francisco e Isolda, não tem nenhuma chance, o PV é muito forte, ele é muito bom, mas votar nele é valorizar o candidato Getúlio, vamos supor, o principal adversário do coisa assim. E isso criou uma certa irritação na base. Eu tentei acalmar, a base inclusive na família, houve umas tensõezinhas quando alguém escutava isso numa escola que tinha ouvido falar em reunião X ou X, isso chegava para mim uma bomba, amanhã eu publicamente, calma, isso era com as irmãs, isso era com o sobrinho, isso era com o professor da universidade, isso era com alguém amigo meu do Riacho do Meio, era alguém da base do IF, da UFESA, essas bases de onde vieram essa votação. Mas isso foi uma coisa que a gente contornou no sentido geral. Uma outra diferencial, aí foi muito grande na campanha, e eu marquei, era que Gilton Sampaio era o candidato de Lula e de Fátima. Era o candidato de Fátima, que era, realmente. Aí houve uma certa tensão, porque eu não deveria usar essa frase. Que é algo que estoma, mas que também diminui. É uma estratégia, porque tem gente que não tolera ouvir. E muita gente dizia, olha, eu não quero, eu quero, minha posição é essa, eu estou assim, não estou assim. É como você diz, também diminui. E no demais, eu acredito, é uma complexidade. É complexo para a Mariana organizar uma base, porque nós somos diversos. Eu não sei se ela vai conseguir reunir todo mundo, não sei como é que está com o Renato. Houve tensão com o Renato, houve tensão com o Dr. Milton, houve tensão conosco. Houve tensão com Maria Rega, filha Mona Lisa com o Fabrício, chegou a entregar a prefeitura durante a campanha. Sim. Prefeitura não, a secretaria. Houve tensão com todas as bases lá, de coisas assim. E outros vereadores que apoiam X, Y candidatos. E como é um nome feito coletivamente por vários grupos, isso se torna complexo. Mas cabe aí a Mariana ouvir todos e o que a gente... Faltou habilidade, faltou maturidade, faltou o quê? Porque o número de entradas foi muito grande. Eu fiz uma outra postagem que foi polêmica também. Na minha avaliação, Mariana tinha sido desmoralizada na eleição 2022. Na minha ótica, foi. Não conseguiu fazer mais votado Galeno, não conseguiu fazer mais votado Pio, conseguiu eleger ali Rogério Marinho num apoio meio controverso. Mas não foi o mais votado também, não. Não foi o mais votado, mas conseguiu eleger Rogério Marinho, ficou neutra na questão presidencial, e aí outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Está fervendo aqui. Mas eu acho que assim, colocaram muita lenha na fogueira, porque naquele processo de Renato, se você for avaliar a quantidade de votos que Renato conseguiu direcionar para os candidatos dele, ele potencializou os votos, porque ficou antipático a forma como foi resolvido. E aí a pessoa que realmente gosta de Renato, ele não foi votar no candidato de Mariana, porque houve uma indisposição muito grande, pública, a forma como foi resolvido, Renato se pronunciando que foi surpreendido com a retirada dos grupos da prefeitura. Eu acho que a solução de alguns problemas ficou meio que agressiva. E eu acho que a desmoralização foi mais nesse sentido. Eu sempre tive a opinião formada de que Mariana é um nome muito promissor, é uma pessoa que já tem, apesar de jovem, é uma pessoa que tem uma base, mas que ainda falta um pouco de maturidade política, né? Eu acho que a forma como foi resolvido alguns problemas potencializou para que os candidatos dela não fossem os mais votados. Eu tenho certeza que se a conduta fosse outra, Galeno teria conseguido um pouco mais de voto de pessoas que simpatizam com você, sem esse argumento sendo utilizado de que não vai se eleger, de que, olha, hoje não existe mais isso, não. Hoje o candidato mais votado da história do Rio Grande do Norte é um cara que uma semana, 15 dias, estava preso, que nem campanha fez, tirou 88 mil votos. Então não tem esse negócio mais de que não, fulano nunca vai se eleger, acabou isso na política.
Antes, para se eleger, tinha que ser fulano. A própria eleição de Mariana diz isso. Que nada é prévio, não. Que nada é prévio. E Paulo dos Ferros tem mostrado na história de Paulo dos Ferros que ninguém pode sentir dono de Paulo dos Ferros, nem ninguém pode sentir que não pode ser eleito. A própria eleição dela diz isso, né? A própria eleição diz, porque ficou muito claro com o resultado, mais claro do que nunca, de que se não houver o grupo, ela ainda não é uma liderança. Isso é uma coisa que ficou muito clara. Renato Dantas conseguiu tirar a votação dele, vocês potencializaram a do PT, né? Newton demonstrou que tem aquela parcela de votos, que é um articulista acima de qualquer prova. É elementar que ela hoje é prefeita de Paulo Sérgio e encabeça o processo. Mas eu reforço, Mariana ainda não é uma liderança política em Paulo Sérgio e na região. Acho que venderam muito isso para ela, essa coisa de pesquisa, 80%, 90% de aprovação. A forma como conduzem essas pesquisas, ela dá uma maquiada, porque se você junta ótimo, bom e regular e deixa ruim e péssimo, você está tratando aqui 3 parcelas contra 2, já há algo desigual aí, né? Eu acho que a avaliação tem que ser feita de forma igual. 4 itens, ótimo, bom, regular, ruim, 4. Pronto, aí dá uma... Por isso que hoje a maioria está tirando 86%, 90%, porque somam quase tudo contra quase nada. A desaprovação é só péssimo, é ruim e péssimo. Eu acho que venderam muito essa coisa de que ela é um nome intocável, e eu acho que isso é muito perigoso. Eu acho que isso é muito perigoso para qualquer político. O resultado das eleições mostrou isso, e eu acho que, assim, a partir do resultado, ela está tendo até muita habilidade de tentar contornar isso. Ela esteve há 2 dias em Natal reunido com a governadora Fátima Bezerra. Você sabe alguma coisa dos bastidores, como foi aquela reunião? Não, o que eu soube dos bastidores é que eu ainda não tive tempo de olhar minhas redes sociais hoje, as redes sociais como estão, é que na reunião ela assumiu um compromisso em apoiar, em votar em Lula e declarar voto a Lula. Eu acho que amanhã, sexta, ela vai fazer isso, e continuar interesse na parceria com o PT, com a governadora, no projeto tal, o que é bom, porque a gente tem feito uma crítica, e na campanha a gente fazia isso, que a forma truculenta, via emendas e orçamento secreto do Rogério Marinho está impondo a votação na nossa região e silenciando algumas vozes, não é a melhor forma para a democracia evoluir. Nós estamos, Márcio, num momento difícil do país. As pessoas, às vezes, não têm noção exata do limite que nós estamos, como os antigos diziam, no fio de uma navalha. Nós estamos no campo movediço. Se essa navalha corta e esse fio cai para o lado errado, nossos filhos poderão não saber o que é uma democracia. Nós poderemos ver gente... Isso não é um discurso ideológico, não. Eu acho que até os bolsonaristas que estão nos escutando sabem do que a gente está falando. É real. É real. A democracia está em jogo. Lula é a nossa esperança. Lula, nessa perspectiva que nós temos hoje, é o melhor horizonte para o Brasil, e hoje, no segundo turno, único para um Brasil civilizado, para um Brasil democrático. Portanto, está no topo. Como a gente brinca nas aulas, que eu sou professor de argumentação, nas aulas de hierarquia, você a gente diz que nós temos os mesmos valores, a diferença é como a gente hierarquiza um valor do outro. A civilização, a democracia, ela está no topo. Então, Lula está no topo. Lula está no topo. Para mim, eu continuo na base de Mariana, sou, com muita honra, fui o mais votado de Paulo Sérgio, já agradeci, vou agradecer muito, porque foi um voto dado por confiança, por respeito, por amizade, por seriedade. Não foi voto, não teve dinheiro aí de orçamento secreto, nem aberto, nem orçamento disso ou daquilo. Foi voto de confiança, de história, e que brilhou nas urnas. Pois é, mesmo assim nós estamos na mesma base. Mariana, acho que ela já está começando a fazer isso. Agora... Mas essa coisa, deixa eu interromper, essa coisa de vai, não é uma coisa muito estranha. Bolsonaro visitou Paulo Sérgio, Mariana foi vestida de preto. Ela praticamente deu as costas ao presidente lá. Eu acho que esse cenário de dúvida com relação ao posicionamento dela foi muito ruim. Houve uma pressão, principalmente agora, né, nesse início de segundo turno. Mariana vai anunciar apoio ou não vai anunciar apoio?
Na minha ótica, a forma como o cenário se compôs foi muito ruim para ela, porque ela tinha ligação com Rogério Marinho, que é uma ligação nova lá, e estava encaminhando recursos, entendo basicamente. Eu recebi no mínimo essa coisa de ligações e mensagens dizendo assim, Gilquinho, porque eu faço não fiz nem só ela não, fiz regional. Os prefeitos os líderes políticos que não estão declarando voto à democracia. Porque, para mim, tem uma coisa assim que é bem clara. Quem não está declarando voto favorável a Lula está dando sim à barbárie. Eu tenho uma compreensão de que esse cima do muro é uma coisa de discurso falso. O muro tem dono. O dono do muro hoje, quem está no poder, chama-se Jair Bolsonaro. Quem não define voto, não declara voto, está em cima do muro, ele está no terreno de Jair Bolsonaro. Ele está atuando em prol de Jair Bolsonaro. Atuar em prol do atual presidente é contra a democracia, contra a minoria, contra a civilidade, contra a própria existência da gente. E contra nordestinos também, não vamos entrar nessa pauta, que não é o caso. E, na minha cabeça, quando eu faço aquele texto, eu não lembro aqui exatamente a frase que eu coloquei ontem, mas era desse jeito, que eu não consigo entender, porque o que a gente escutava nos últimos dias de campanha, sobretudo, não, Rogério Marinho não vai deixar os prefeitos, porque tem tantas emendas, porque tem isso, tem não sei o quê, eles vão, quem declarou no primeiro turno vai ter que mudar no segundo, que vai ter que fazer, que ele quer levar 100 prefeitos, isso era e cada local da cidade que você chega, ou do estado, eu andei umas 25 cidades no máximo, porque eu também não tinha dinheiro, mas a gente ouvia essas questões com narrativas mais locais, em função disso ou daquilo. Para mim, um líder se constitui, de fato, no momento, pela história, no momento exato. Agora não é hora de um líder ou uma líder ter dúvida. Democracia ou barbárie? Você tem que dizer. Você tem que dizer. Não estou dizendo nem que vai fazer campanha. Eu preciso saber se minha prefeita, quando eu falo isso, eu falo representando aqueles que votaram em mim, que votaram da família 13, eu falo representando o nordestino, o professor, a educação, a ciência. Eu sou pesquisador. Para mim, é importante, sim, saber se meu líder ou minha líder apoia Lula ou Bolsonaro. Em cima do muro, o muro tem dono. O muro é de Bolsonaro. Quem está em cima do muro hoje está atuando, ajudando Bolsonaro. Porque o que o Rogério pede para Bolsonaro não é nem que você vá para a rua, é que fique em cima do muro, o resto ele resolve. Inclusive, há 2 dias, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, se posicionou afirmando que permaneceria neutro na eleição presidencial do segundo turno. E acabou sendo um resultado muito ruim para ele. Porque você tem consciência, Márcio Costa, que Alisson não é neutro. A Alisson está fazendo campanha, tomar essa posição para Bolsonaro. Eu acho que não. As hipocrisias têm que parar. Mas ele acabou não agradando ninguém, porque o próprio grupo dele ficou insatisfeito de ele não se posicionar, porque todos sabem que Alisson tem um perfil de direita, que Alisson tem um perfil mais identificado com Bolsonaro. Ele defendeu na justificativa dele que reconhecia o que o governo federal tinha feito em Mossoró, que tinha... No mesmo dia, o presidente da Câmara, que é muito ligado a ele, Laurence Amorim, declarou apoio a Bolsonaro, e nessa semana a Alisson acabou perdendo 2 secretários municipais muito competentes. A justificativa de que a decisão foi pessoal, mas nos bastidores circula a informação de que realmente há uma insatisfação com relação à forma como o processo foi conduzido. São 2 pessoas esquerdistas, muito fervorosas, né? O ex-consultor jurídico do município e o secretário de Desenvolvimento Econômico, acabaram entregando os cargos e meio que se fala que a entrega dos cargos se deu por questões pessoais. Um vai para o doutorado, o outro vai cuidar das questões particulares e privadas, vai investir novamente na consultoria. Mas a forma como a decisão foi tomada por aqui mostra que não dá para ficar neutro. É preciso, quem é a liderança política tem que mostrar uma posição, porque isso vai se cobrar lá na frente, é inevitável. Quem hoje está muito acirrado, muito dividido. Quem é bolsonarista
quer saber se o candidato dele defende os ideais dele. Quem é esquerdista quer saber se... Porque esse é o cenário de hoje, e que eu acho que tende, com o resultado das eleições, a acirrar ainda mais. Na minha concepção, na minha ótica, acho que Mariana acabou alimentando algo que nem deveria ter alimentado. Ela já tinha se posicionado antes da eleição de que não era bolsonarista. Por que alimentar isso agora? Acho que no primeira faísca que teve, dúvida com relação ao comportamento dela, ela era para ter se posicionado. Mas é uma visão minha, ela está tomando a posição dentro do tempo dela, mas é inevitável que fique algum desgaste. Fica um desgaste que gera uma desconfiança no meio eleitoral. Eu soube que ela vai fazer, inclusive se ela fizer essa declaração de voto aí para Lula, vou reconhecer, vou postar na minha rede bem direitinho, porque minha intenção, e está havendo um conflito, o jeito que bateram em você, estão batendo em mim, pessoas amigas minhas, eu não estou entendendo. Pessoas amigas minhas estão indo para meus grupos, pessoas que trabalharam comigo para, de certa forma, até agredir, porque eu não fiz, primeiro, eu não fiz criticar a Mariana, eu fiz aos líderes, que não só são Mariana, era como se matasse os mais de 40 prefeitos da região, uma grande parte deles fazendo essa mesma coisa. Então não é só, a gente trabalha numa região de muitos municípios. É um equívoco o que alguns prefeitos estão fazendo. É um grande equívoco. Tem prefeito que a população votou 70%, 80% em Lula e ele já pegou o microfone que vai trabalhar, que vai votar para Bolsonaro. Você acha que converte? Não, eu acho um puta de um desrespeito para o eleitor. Quer dizer, eu sou seu eleitor, 90% da minha cidade está votando em Lula e você vai pedir voto, converte não converte não. Agora eu sei, tira o efeito de campanha, neutraliza e não vai converter nessa cidade, mas como pode converter na vizinha. Você sabe que política é o pedido do voto, é o efeito campanha, é um conjunto. Então o que o grupo de Bolsonaro está trabalhando, e sobretudo o Rogério no Rio Grande do Norte, é criar um silenciamento político no Rio Grande do Norte. Calar as vozes. Ao calar das vozes, eles têm como atuar na madrugada que a esquerda não tem. Porque não existe orçamento secreto, nem fora do secreto, para atuar em campanha. Só quem tem algo secreto de muito valor pode querer o silêncio das massas. Pode querer o neutro para que não se posicionando. Esse pedindo para não posicionar-se em cima do muro, ele é estratégico. Quem está em cima do muro vai permitir que quem está lá embaixo haja com suas próprias forças, geralmente mais escuras, que estão lá, não vou nem dizer o termo escura, não visíveis, porque estão na sombra do muro. E quem tem orçamento secreto vai atuar desse jeito. Então, por isso, quem está em cima do muro está ajudando diretamente o governo Bolsonaro nessa eleição. Eu fico muito desapontado com relação a algumas coisas na política. Algumas pessoas chegaram, seja candidato. Diferente de você, Gilton, eu acho que eu não tenho como ser candidato a nada, não. Eu fico muito desapontado com algumas coisas. A gente acompanhou aí uma reta final de primeiro turno, onde havia muita contestação quanto à pesquisa. Pesquisa eleitoral. Você que é um pesquisador sabe que uma pesquisa bem conduzida, ela não tem como errar. Ela expressa o cenário de um exato momento e que aquele momento ele pode mudar amanhã, pode mudar daqui a uma semana, porque a pesquisa ela é trabalhada em torno daquilo que ela está sendo pesquisada. Após o resultado do primeiro turno, muita gente falou que as pesquisas erraram. As pesquisas não erraram, não. Se você for avaliar a votação de Lula no primeiro turno, foi a votação da última pesquisa que foi divulgada. Está dentro, foi em cima mesmo, acertou em cima. Mas a de Bolsonaro não acertou. Sim, porque aí entra margem de erro, porque aí entra número de indecisos, migração de indecisos, porque aí entra, com a pesquisa social, entra o que a agronomia a gente trata como mancha de solo, gente. Rapidamente assim, você planta um canteiro de alface, aí você organiza lá com a enxada, mexe o esterco, mexe tudo, coloca o adubo químico, mistura. Mas por alguma particularidade, em algum ponto, o esterco está com a quantidade de nutrientes maior do que o outro. Então, naquele ponto, a alface vai crescer mais rápido do que os outros. É o que a gente chama de mancha de solo. Isso existe numa pesquisa
social, eleitoral e política também. Então, a pesquisa ela deu um cenário quase que 100% certo. Por que não deu 100%? Porque não tem como dar 100%. A confiabilidade é de 95%, a margem de erro é de 2,5% a 3%, e são esses números que fazem com que haja uma diferença. Saindo um pouco de pesquisa, vamos analisar números. O primeiro turno da eleição nacional para presidente deu uma margem de votos da ordem de em torno de 5% para Lula. Aí não é pesquisa não, é vantagem mesmo. Tirou ali e saiu com quase 6 milhões de votos à frente de Bolsonaro. É número sólido. A campanha de segundo turno começou e tem até o próximo dia 28, né? Dia 28, para que o voto seja depositado novamente. Você, dentro do PT, você como político, como candidato, você vê uma possibilidade de reversão diante dessas... O pessoal está jogando, cada um, a equipe de Lula joga de uma forma, de Bolsonaro de outra, tem essas artimanhas que você acabou de citar aí. Você vê a possibilidade de reversão desse quadro ou a eleição presidencial realmente já está definida? Como a gente trabalha com probabilidade e eleição está no campo das ciências sociais e humanas, há possibilidade. Agora, muita, eu não acredito não. Na estratégia, eu li um pouquinho da estratégia de campanha do atual presidente. No caso do Nordeste, eles não pensam em reversão. Eles pensam em aumentar a não votação, como é que a gente chama? Abstenção. Por exemplo, esse silenciamento, essa calmaria ajuda nisso. Quando você não tem a população envolvida, se o prefeito não declara voto e não articula mobilização, então aí eu estou sem dinheiro para gastar o voto no vizinho, eu não tenho nada, eu fico não indo votar. Quanto mais diminuir a votação no Nordeste, que é a estratégia principal deles, é baixar a votação do Nordeste, conseguir diminuir alguns, se puder, alguns percentuais de voto. Mas, por exemplo, já no Sudeste, sobretudo São Paulo e Minas Gerais, eles querem reverter alguma coisa. Eles querem reverter. Como são colégios eleitorais muito grandes, Márcio, se houver uma reversão, pode mudar. É raro. Eu acompanhei a eleição, só vi uma única eleição que houve essa mudança, que eu votando, eu estou dizendo. Foi aqui no Rio Grande do Norte, quando o Robson perde para Henrique Alves no primeiro turno, e no segundo turno houve a reversão. O pessoal diz, é impossível? Não, é possível. Nós tivemos experiência, isso foi recente, há 12 anos. 8 anos. Há 8 anos houve isso no Rio Grande do Norte. Então é possível. Acha que vai acontecer? Não, eu não acredito que vá. Por quê? No início eu estava até com medo, no final assim, porque eu estava achando eles muito agressivos. E quando a gente está na campanha, o Márcio, não tem mais aquele jeitinho de não chegar para você e agredir, não. Você tem que calar, você tem tanto, você quer tanto, você não sei o que, isso é assim, você assim. A gente sai da campanha meio impactado com o que está acontecendo. Paulo do Ferro meio que me chocou. As pessoas chamavam as coisas acontecendo e eu, o que está acontecendo aqui? O mundo não está dando de conta. Se isso estiver acontecendo em todo o estado, e eu ainda achando que Carlos Eduardo ia ganhar, porque as pesquisas diziam que Carlos Eduardo ia ganhar. Mas eu vendo a Rogério Marinho assim, em cada município, em cada local fazendo no silêncio da noite, como se diz. Então, é possível? É. Agora, por quê? Que eu acho que não vai acontecer. Primeiro, o Bolsonaro errou. Não sei aonde o pessoal da propaganda dele esqueceu de mandar ele ficar calado, e ele por um momento foi ele mesmo e começou novamente a agredir o Nordeste. Porque chamar dizer nordestino como capim, que é burro, que tinha que voltar para as coisas assim. E agora aquela última dele, de que a gente votou no Lula porque a gente tem pouca cultura, pouca educação. É um pessoal meio analfabeto, meio burro, segundo o Bolsonaro, e por isso votou no Lula. Não sei como ele conseguiu vazar e ser ele mesmo aí contar. Isso não ajuda muito na campanha dele, porque torna mais... Só tem atrapalhado. E aí o próprio São Paulo, que é muito nordestino, que estava muito para ele, começa a ter uma reação em São Paulo. Inclusive, ele está perdendo voto em São Paulo. Dizem-se muito que a base nordestina de São Paulo está muito chateada. Eu lembro, quando minha tese é sobre preconceito no Nordeste, minha tese de doutorado, escrita há 20 anos. Em 99, quando eu estava fazendo disciplina em São Paulo, eu ia trabalhar sobre português, comparação português do Brasil e português de Portugal. Quando eu cheguei no Tietê, tinha uns cartazes assim,
Chegando de Nordeste, nós temos aqui o assistência social. Em síntese, que nós estamos na entrevista, um grupo de prefeituras, está lá na minha tese de doutorado, contratou um grupo de assistentes sociais a outras pessoas para levar as passagens e mandar de volta os nordestinos, porque São Paulo não queria nordestino, como se a gente fosse um problema para São Paulo. E havia uma cultura... Quando, na verdade, é o que move São Paulo. Que é o que move. E um preconceito muito grande naquela época. Foi aí que eu passo a estudar essa situação, e isso é muito forte na nossa veia. Ele cometeu esse erro grande de campanha. Foi um grande erro. Depois começar com a agressividade. E aí Lula acertou. Eu acho que agora não há mais tempo, não. Eu acho que Lula vai levar essa. E que os prefeitos que não estiverem declarando, eles vão responder. Se vai perder voto ou não vai, eu não sei, mas eles, qualitativamente, eles saem perdendo. Toda pessoa que tiver um voto das pessoas que acreditam na educação, na civilização, na democracia, e não apoiarem Lula nesse segundo turno, sairão perdendo, sairão menores. A gente pode até não dizer, mas não tem como a gente, que é da educação, da ciência, não se chocar com um líder que não declara um voto para Lula agora no segundo turno. É algo inato. A gente pode, a democracia ser diminuída, a gente calar por alguns motivos, mas vocês têm que saber que a própria exigência de silenciamento já é um ato antidemocrático que está muito forte, já se atuando agora nessa época de Bolsonaro. Eu acreditaria o inverso. Cada prefeito deveria valorizar mais o nordestino, deveria valorizar mais seu eleitor. Cada mãe, pai de família, aquele que está lá, que a gente anda ali nas ruas, que só tem um pote, que estão lá no sítio, coisas assim, no sítio, naquelas apertadas assim, tudo com Lula. Você chega lá, não tem Gil, não tem Galé, não tem Getúlio, não tem Isolda, mas tem Lula. Lula foi quando eu comi direito. Lula sabe o que é ser pobre. E quando você anda na zona rural, você vê a cisternazinha de Lula. Quando você está conversando com um jovem, eu faço IEF. Professor, você gosta do IEF. Lula ali naquela região, para nós aqui, ele é síntese de gente, de Nordeste, de valoriza. Como a gente disse aí no momento anterior, Lula sabe o que é uma mãe que tem que alimentar um filho de 3 filhos. Ele viveu a mãe dele sem ter dinheiro para isso. E ele quer, isso está na cabeça dele. Ele não quer, né? Ele viveu. Ele quer resolver isso. Lula sabe que superar para as famílias pobres, sobretudo mais pobres do Brasil inteiro, e aqui eu falo do nosso Nordeste, dos nossos sertões, para vencer na vida é pela educação. É pela educação. Então ele valoriza e investe na educação. Quando um líder dessas pessoas que acreditam no Lula, que sabe que ele é uma esperança de eu não passar fome, ele é a esperança de eu ter um filho formado, e eu não voto dele, eu estou desrespeitando todo esse meu eleitorado. Então, acredito que ele ganha, e com o governo de Fátima aí, como diz Fátima, arruma uma casa. E ela diz sempre assim, até a marca da campanha dela, o melhor vai começar, e o melhor vai começar. Se ela já foi boa, mas o melhor vem aí, mas com Lula. Eu ia perguntar justamente isso. O que você espera do segundo mandato de Fátima? Eu espero um governo de realizações. Eu espero um governo... Fátima... Ela falou em investir nas estradas, eu acho que precisa. Infraestrutura. Né? Não, e aí, desde o primeiro momento, as pessoas às vezes vão fazer crítica a gente, que é da base de Fátima, e... às vezes assim, por que ela não fez estradas? Por que ela não fez hospital? Por que ela não resolveu os concursos? Aí eu disse, pois é, você sabe o que ela resolveu? Aí ele diz, não sei o quê, vamos aí, se você me disser 3 que ela resolveu, a gente começa a conversar, certo? Por que ela pagou os servidores de 3, 4 folhas atrasadas? Por que ela foi pagar fornecedores com mais de 1 bilhão? Por que ela foi arrumar a casa literalmente com secretarias várias, desmontadas e responsavelmente sem processo? A saúde fiscal do nosso estado não tinha mais saúde. A nossa não existia mais, era uma bagunça. Era uma bagunça. E isso não era no órgão. Você acredita, então, que o segundo mandato será... Sim, Fátima quer isso. As estradas que ela já começou a investir aqui nas rodovias. Teve uma coisa, eu não assisti o debate, e até me falaram disso, não faria um programa, que foi, acho que foi do Stevens que fez para ela, sobre o planejamento do sistema de transporte. Há um projeto nosso da FAPERN com o DR,
estudando um planejamento arrojado, vai ser um dos mais modernos do mundo, do governo Fátima. É porque não dá tempo a gente conversar sobre isso numa campanha curta. Fica para uma próxima. Fica para uma próxima. A aerovia, infovia, a rodovia, toda uma ligação disso, as cidades, a questão das cidades, como é que regiões metropolitanas, das cidades de porte médio, urbano, rural, todo o estudo do impacto. E isso depois vinculado a um projeto que está sendo estudado aqui para o mar. O aeroporto nós já temos um, aqui reforço do Mossoró, e um grande porto de multiuso que é para a riqueza. O governo Fátima e a professora Fátima em si, ela tem muita clareza da importância de ampliar a riqueza do estado do Rio Grande do Norte. Fátima é desenvolvimentista. As pessoas às vezes querem dar um rótulo a ela só de professora, que é muito orgulho para nós sermos professores. Mas ela é uma professora que entende de desenvolvimento, ela é uma professora que entende de gente, é uma professora que entende de desenvolver. Quando a gente faz uma pauta de desenvolvimento como deputado e de interiorização, é uma pauta que Fátima já acredita também. Então, vai ser melhor e vai ser com muita infraestrutura. Você pode acreditar, pode anotar, e quem estiver nos assistindo. Fortalecimento dos hospitais regionais, uma super descentralização e fortalecimento dos hospitais regionais em todas as regiões. Os IERNs vão vir com tudo. Um reforço aí para as escolas integrais de educação básica, uma atenção maior de infraestrutura. Fátima não pode não, gente. É óbvio que ela não pôde. Ela estava botando atrasada, ela estava dando letras, ela deu letras a milhares de pessoas porque faziam 10 anos que não se mudava de letras. Aí ela é brinquedo, Fátima não tem uma vara de condão para dizer, caia dinheiro, vem aí, dinheiro vem. Os irresponsáveis aqui atrás que não pagaram, eu vou pagar tudo deles e o dinheiro vai vir de outro local para eu fazer a conta. Isso não existe. Um planejamento sério, Fátima é sério, o governo de Fátima é sério. Tem que ver para onde vão os recursos. Na área de segurança pública é lindo o projeto. O plano já foi feito, coordenado. A gente da FAPER, inclusive, participou junto com a vice-governadoria, coordenado pelo atual vice-governador, o Antenor, e aí articulado com a Secretaria de Segurança e todas as suas vinculadas, bombeiros, civil, penal, defesa civil, tal, mas também com assistência penitenciária. E é o senhor arrojado que envolve ciência, tecnologia, ampliação de carros, valorização. Na área de recursos hídricos, é um projeto muito super arrojado que está sendo discutido no governo. O planejamento de desenvolvimento do governo do Estado é de intervenção, é de infraestrutura. Claro que também não vai ser aquele infraestrutura, então eu não vou valorizar o servidor. Isso não tem cabimento. Não adianta você colocar um equipamento de ponta aqui se você não tiver um bom profissional aqui atendendo bem, recebendo e compreendendo essa lógica. Então, o melhor vai começar assim. Eu acho que o governo do Estado vai ficar para a história. Na minha cabeça, não sei se estarei no governo. Quando eu digo isso, as pessoas dizem, não, isso aí é uma coisa de ser resolvida por Fátima e equipe, parceiro, tal. Mas o governo Fátima vai ser melhor. Claro, a gente está contando com Lula presidente. Caso não, ele vai ser melhor ainda. Melhor ainda do que o primeiro. Continua sendo o termo aqui, mas vai enfrentar dificuldade. Era isso que eu queria dizer. Como é que começou a sua história lá na cidade de Pau dos Ferros? Eita! Começou eu nascendo ali, na Independência, em frente ao Hospital Centenário. Embora natural do Encanto, eu nasci de fato em Pau dos Ferros, porque morava na zona rural e mamãe veio para me ter e ficou numa casa em frente ao Hospital Centenário. E na hora que ela foi me ter, eu já era o nono. Então foi rápido. É bem grande, né? É bem grande. E foi extremamente importante para o êxito da nossa campanha. E mamãe não teve tempo de chegar ao hospital, então eu nasci. Depois que eu nasci, foi que atravessaram a rua ali para chegar ao hospital. Mas só uma brincadeira assim, uma parte, que foi assim que eu cheguei em Pau dos Ferros. E, literalmente ali na Avenida da Independência, na base em frente, eu nasci em frente, onde hoje é a Clínica de Lobinho. Você nasceu em Pau dos Ferros e tem um legado. Pois é. Tem um legado e isso precisa ser respeitado. Eu acho que... Vamos aqui para o ponto A, bem rapidinho. Professor. Na verdade, eu fui professor primeiro do ensino fundamental, do Educandário Imaculada Conceição, e final da década de 90, da década de 80 para o início de 90.
Eu brinco muito que muitos profissionais assim, de Paulo Sérgio hoje foram nossos alunos. Depois foi professor do ensino fundamental na rede estadual, ensino médio, cursinhos, e aí chegou à universidade, como eu concluí em 1992, há 30 anos, e em 93 eu já estava sendo professor da UERN, substituto, era da calçada, né, como você dizia. Em 94 eu fiz aquele concurso e passei, já em 94 assumo como professor efetivo. Em 93, há quase 30 anos, eu fazia especialização aqui em Mossoró. Nessa luta pela educação, o Gilton primeiro é o rural, é uma pessoa da zona rural. Eu sou, não perdi minhas características do sítio, eu gosto da natureza. Eu estando em Paulo dos Ferros, eu todo dia vou ao sítio, não tem como não ir. Eu gosto de planta, eu gosto de animal, eu gosto de cuidar da natureza. Alguém filho de professora, de um pai veterinário, pequeno agricultor, e que une essas duas coisas. Então, a educação, para mim, já vem do berço. A própria vinda de mamãe para o Encanto, em 72, eu tinha então 2 anos, foi para dar educação aos filhos mais velhos. Quando ela se casa, ela é urbana, do Paulo dos Ferros do Riacho do Meio, meus avós lá, casa com uma pessoa do Enrego, do Guardado, como se diz, do Sampaio de lá do Encanto e Guardado, vai morar no Saco do Encanto. Aí tem uma fileira de meninos, vai no final da metade da década de 50. Quando ela chega ao final de 60, ela já tem 8 filhos. E quando ela... Era bem comum, né? Era bem comum. No segundo ano lá no sítio, mamãe meio que se assombrou. Como era aqui naquela região dos Baixiotes, Saco do Encanto, era todo mundo analfabeto. Então ela conversa com o papai sobre isso, que não ia criar os filhos dela sem ter escola, que era uma família tradicional do Riacho do Meio, e não tinha condições disso acontecer. E o tio de papai, o irmão de minha avó, Antônia Guedes do Rego, era então vice-prefeito de Paulo dos Ferros, José Guedes do Rego. E aí eles falam que o José Guedes retorna lá para o Saco do Encanto, chamada Escola Isolada Saco do Encanto. Minha primeira foto com alunos de escola ainda é no Encanto, mamãe fazendo uma foto no desfile, eu estou lá, aquele meninozinho de 2 anos, lá no sítio Baxiota. Então, essa relação com a educação, ela vem. Minhas primeiras letras, eu lembro, eu no colo dos alunos de mamãe, naqueles bancos grandes, estudando lá no sítio Baxiota. Eu tenho algo também com os cursos, porque uma coisa que tem marcado muito na nossa história é a luta por cursos técnicos superiores para implantar mestrados, doutorado. A gente vai já falar do doutorado, mas também eu tive uma atuação grande em cursos de graduação, em outros mestrados, tal. Em 87, quando eu fazia o ensino médio, o último ano do ensino médio, papai sofreu um acidente e faleceu. O papai já me chamava meu doutor. No caso, o doutor dele era médico veterinário. E eu tinha um livro de veterinário prático, eu era apaixonado. Eu já fazia partos em vacas, em jumentas e coisas assim, ajudava papai a fazer. Meu braço era bem mais fino do que o dele, ajudava os animais a sofrerem menos algumas coisas, murchar, tal. E aí ele dizia, Giltinho, quando não existia curso de veterinário no Rio Grande do Norte, só existia na Paraíba, em Patos, e era pago. E eu era apaixonado, meu sonho era ser veterinário. O primeiro curso de agronomia foi na ESAM, eu sou contemporâneo dessa época, porque eu cursava agronomia em 94 e veterinária, a primeira turma iniciou em 95, nós estudamos juntos aí algumas disciplinas. Estou falando de 87. Pois é. Mas papai me garantia que iria se organizar com os irmãos dele, iria me dar, mesmo sem ter muita condição, ele era vereador na época, mas me dá o curso de veterinário, porque ele sentia muito assim, ele fazia tudo, mas ele nunca levava o nome, porque o veterinário prático, embora ele saísse todo dia de madrugada, vacinava milhares de gado, aquela coisa toda, trabalhava, murchava e tal, mas quem aparecia em tudo eram os doutores, digamos assim, e ele queria ter o filho, e eu era louca por isso. Aí quando ele morre, mamãe reúne nós tudinho assim numa cama um dia, naquele choro todo da família, e ela diz que ninguém mais sai de Paulo dos Ferros, porque é uma outra condição, ela sozinha para criar, e ela queria dar seriedade, criar eram os 10 na época, ainda somos 10 filhos, nasceram 11, mas vivem 10, nasceu 10, mamãe adotou 1, morreu 1, enfim, somos 10 ainda. E ela disse que ninguém mais iria estudar fora, porque teria que escolher entre os cursos que tivessem Paulo Sérgio, porque ela teria que priorizar, e seria comida, educação, mas educação que tivesse. E aí eu fui fazer letra porque minha irmã tinha feito letra.
tinha maior dificuldade, mas o resto você já sabe, minha história é linda. Mas o fato é que essas duas coisas, de ver minha mãe migrar por educação e buscar para educar o filho, e depois o meu rompimento de uma carreira muito planejada por meu pai, por não ter um curso em Paulo Suelo, me marcam até hoje. Então, isso não é discurso. Cada jovem que chegava para mim na universidade, naquela região, aqui em Mossoró, que sonha por um curso, eu me imagino naquele jovem sonhando por um curso e não poder fazer porque não tenho dinheiro, não poder fazer porque não posso ir para a cidade grande. Então, eu sei o que é viver isso de verdade. Eu sei o que é. Então, o pessoal diz... Porque as pessoas dizem, junto, essa sua pauta de educação, de valorização da universidade é tão forte que quem está perto de você se contagia, fica uma coisa assim, você consegue liderar. Isso é porque eu não só estudei, só porque eu acredito e vivi. Já tem quantos doutores no mundo a partir dessa sua iniciativa? Pois é, muitos. Sei que Paulo Suelo já formou mais de 500 mestres e doutores. Eu não estou aqui com dados nos outros 3 anos. Quando a gente foi criar o primeiro mestrado em Paulo Suelo, em 2005, eu cheguei em Paulo Suelo, fui o primeiro doutor, primeiro aluno a se formar em Paulo Suelo, lá na UERN em Paulo Suelo. Aí não tinha especialização, me fazia aqui em Mossoró, não tinha doutorado, mestrado fui fazer em Natal, não tinha doutorado em letras do estado do Rio Grande do Norte, eu fui fazer em São Paulo. Aí fui o primeiro doutor na história a voltar a atuar em Paulo Suelo, doutor acadêmico. Então, não é que não tivesse doutores, Ivanildo Rei da Pau Ferreira, de prêmio na Argentina, mas ele sai de Paulo Suelo, estuda e lá ficam nas capitais, nas cidades, tal. E eu fui o primeiro que saí já servidor da UERN, professor da UERN, vou para fazer mestrado, doutorado, depois vou fazer, inclusive, pós-doutorado fora do país, mas sempre voltando para Paulo Suelo. Então, quando eu cheguei em 2003 como doutor em Paulo Suelo, era uma coisa estranha. Mas qual era meu grande sonho quando eu cheguei em Mauro? Era início da gestão de Mauro, final da gestão de Valdilene, era transformar aquele campus numa universidade. Eu me envolvi tanto na academia e acredito tanto na ciência que eu dizia, eu tenho que transformar, fazer alguma coisa, e eu sou o primeiro doutor, eu sou com maior formação, eu tive uma oportunidade que essa universidade pública me deu de fazer, e você ter a oportunidade de sair de Paulo Suelo, fazer o doutorado em São Paulo, na Unesp, fazer disciplina na USP, na FEFELESH, na Escola de Comunicação de Arte, essa parte de memória toda, a Cleia Boss foi lá no doutorado, em Araraquara, na Unicamp, porque tinha uma parceria. Eu tenho que fazer, então a gente queria transformar o UERN numa universidade de verdade, que para mim tem ensino, pesquisa e extensão, daí também um pouquinho a extensão do museu e outras coisas. Então, foi um projeto coletivo que, para mim, hoje, quando eu olho, eu estava dizendo, eu já posso sair dos programas, eu era garoto de 4 programas, de 3, dos programas, em 2 doutorados, coordenando um, vice-coordenador, porque a gente já deu uma contribuição importante. E aí eu era aquele doutor que perguntava, você faz medicina? Você é doutor? O pessoal fazia coisa, você é o quê? Ainda confundem hoje. Ainda confundem. O pessoal estava falando que o senhor é doutor Gil, tá aí, eu ria, tinha aquela história daquela leveza que a gente tem que dar, e levava. E aí, nesses quase 20 anos de doutorado, a gente foi ali já, Márcio Costa, em 2003, quando eu defendi minha tese que volta para Paulo Suelo, eu já decidi que queria criar mestrado em Paulo Suelo, porque eu estava no centro de pesquisa top do país, eu estava na USP, Unicamp e Unesp, meu orientador, meu professor era da USP, minha disciplina ficaram na Unesp e nosso laboratório era na Unicamp. Na época que eu fiz o doutorado, eu passei na seleção para doutorado na Unicamp, passei na Unesp e passei na Universidade de Lisboa. Consegui a bolsa da Unesp, o rico da Unesp, logo que a gente precisava. Então eu fui com uma certa sorte, eu fui com o meu salário e minha bolsa desde o primeiro mês. Mas fui aprovado em todo lá. Então eu trazia esse desejo de fazer isso. Naquele primeiro dia que eu retorno ao Paulo Suelo, em abril de 2003, eu já tinha na minha cabeça sonhar com pós-graduação. Isso não era bem visto. Para alguns chamavam visionário, eu era doido. Em 2005, nós já começamos as primeiras reuniões. 1 ano e meio depois, quando chegou o segundo, eu fui terceiro doutor em Paulo Suelo. E aí, sucessivo, em 2006, nós já mandamos a proposta. Em 2007, aprovamos juntos 3 mestrados, já aprovamos Paulo Suelo. Foi, na época, Paulo Suelo era a menor cidade do país a aprovar um mestrado acadêmico. Quando foi em 2014 que a gente mandou a proposta, para 2015, que aprovamos um doutorado, só tem 2 doutorados em letras no Rio Grande do Norte. É um em Natal, da UFRN, e o nosso. E é fulminante o crescimento qualitativo e quantitativo daquele programa. É honroso ser daquele PPGE. Brincadeiras à parte.
É algo de extrema qualidade, de extrema inserção social, que dá nome à universidade. E ele é pai e mãe de vários outros programas. Não sei se você sabe, pelo PPGE, nós fomos criar depois o PPGE, o de ensino, que pega a área de saúde, que pega várias áreas. Depois vamos, junto com o grupo, criar um Plandito de planejamento de dinâmicas territoriais. Depois vamos criar, antes disso, o profissional de letras. São 4 mestrados, 4 cursos que funcionam pós-graduação separada. Depois ainda, eu ainda fui apresentar uma PCN para um doutorado em interinstitucional e desenvolvimento urbano junto com a Federal de Pernambuco, que eu coordenava esse doutorado. Hoje eu vim até conversando com o Lúcio, uma amiga minha que vinha no caminho, eu digo, meu Deus, eu nessa campanha eu tive uma noção do que a gente pode contribuir para a região. Porque o que foi uma campanha linda por dentro. Foi uma campanha de uma beleza que a gente encontrava as pessoas. Você chegar numa casa e ter uma foto sua. Eu cheguei em Serrinha, eu não chorei na frente do pessoal, uma manchete de um aluno formado que assim estava. Eu vou dizer do professor José Arimar, a mãe de Zé Arimar, que é professor da UFESA hoje, que foi aluno nosso de geografia. Aí tem quando eu era diretor do campus, a gente trabalhou lá, hoje ele é professor da Universidade Federal Rural. Aí tá lá uma matéria que eu mandei para vocês e vocês me davam atenção. E eu sou muito grato à imprensa nacional. Eu mandava lá no início do século os e-mailzinhos da pós e das coisas por e-mail. E eu geralmente saía em 2 ou 3 jornais do blog. E um de vocês sai, não sei se foi no De Fato, Gazeta, Mossorense, não lembro daqueles jornais daqui. Tinha 4 jornal também. E aí ele prega isso, a mãe dele prega coisa lá. E eu fui fazer essa foto com eles. Assim foram vários sinais assim da atuação da gente transformando vidas aí nessa região, e isso foi algo encantador na campanha, porque eu pude receber um carinho lá onde as pessoas estão. Queria agradecer a sua disponibilidade de ter vindo a Mossoró para participar do programa, para poder tratar de assuntos relevantes da região do Alto Oeste, do estado do Rio Grande do Norte. Deixar aqui o espaço aberto, sempre que você estiver dando uma passadinha aqui por Mossoró. Quando você vai para Paulo do Céu, Natal, Paulo do Céu, não é para Mossoró não, né? Depende, às vezes sim. Eu vou ver se eu ando mais aqui por Mossoró, né? Você que já lançou pré-candidato a deputado estadual para 2026, a gente tem que calcular aqui quantas milhas a Mossoró, né? Começar a andar mais em Mossoró. Mais uma vez agradecer, deixar o espaço aberto e deixar aqui nossa admiração pelo trabalho que você tem desenvolvido lá na região há muito tempo. A gente sempre busca incentivar as pessoas que fazem algo de relevância, porque fazer algo de relevância é cada dia mais difícil. A gente vê que hoje a valorização está muito mais para as coisas que tem pouquíssima ou não tem nenhum tipo de relevância, né? E a gente tem essa missão aí de continuar estimulando as pessoas que têm projeto de relevância para que continuem. Márcia, antes de fazer um agradecimento aqui, deixa eu dizer uma coisa a você, que eu já disse pessoalmente, quando a gente está encontrando em algum local. Mas deixa eu dizer em pouco. Durante todo o governo Fábio, eu lembrei muito de você, nas conversas que nós tivemos, eu já lhe disse isso. A gente no projeto Circuito das Serras, Portugal, lembra? Ou era Martins ou era Porto Alegre. Não lembro do dia que a gente estava tomando um vinho e conversando sobre o governo Fátima. Conversando sobre, acho que ela ou já tinha sido eleita, ou que estava com perspectiva de ser eleita. Não, acho que já tinha sido eleita. E você me perguntando se eu ia fazer parte do governo. Disse, não vou não. Isso eu não sabia, isso eu acho que era outubro, novembro de 2018, após a eleição. O convite veio em dezembro. Aí você dizia o seguinte, Gilton, há muita crítica ao perfil do PT, ao perfil de Fátima. Agora, se ela colocar profissionais com sensibilidade política, mas com perfil técnico, ela pode fazer a diferença. Você diz, aí eu acho que você já estava empolgado, você diz, ela precisa ter uma equipe técnica. Eu diz, mas eu acho que vai ter essa equipe técnica porque ela tem muita maturidade. Aí você vê isso assim, na hora assim, um nome como você deveria estar no governo, não sei se você lembra. Eu não indiquei você para ela não, viu? Eu sei. Não tem nem força para mas aí eu lembro disso, por 2 coisas. Você disse, tem que ser gente que mostre o serviço, mostre que o Estado funciona. Fátima tem uma responsabilidade muito grande que é... Porque, se a gente lembrar, quando Fátima assumiu, era a história que o Estado estava falido. Lembra disso? Era. Quando Fátima assumiu em 2018, o Estado não tem condição de funcionar, o Estado está, desculpe o termo, arrombado, cheio de contas, cheio de sei de quê. Pelo menos as contas tinham mesmo. Eu tinha mesmo. Agora, gestão. E aí parece que você estava lendo os pensamentos de Fátima, porque foi essa ideia da acessibilidade. A maioria do seu governo tem esse perfil, com competência técnica. Acho que ela vai manter.
porque ela não vai mudar algo que está funcionando, ela vai manter uma grande parte desse É porque o governo tem que ser formado dessa forma mesmo, né? Se o governo tiver um perfil mais político do que técnico, não estou dizendo que a política não é importante, não. Saber resolver problema é muito importante. Mas se souber tentar resolver e não souber, não tiver a técnica, não funciona. A gente tem, eu já fui a vários, nem experiência, na verdade eu li vários trabalhos, teses, dissertações sobre questões de políticas e tem uma discussão em sociologia que você está colocando. Às vezes eu sou muito bom, sou militante, mas não sou bom para fazer a política pública daquilo, para fazer a gestão pública daquilo. Então você tem que ter esse cuidado, porque você pode ter a melhor pessoa na perspectiva de sensibilidade, de compreensão de algo, mas não fazer algo rodar. E o Estado algo tem que rodar, tem que ter eficiência para chegar. Então, acredito que vai ser melhor, sim. E eu quero agradecer a você mais uma vez e agradecer a todos que estão nos assistindo. Agradecer àqueles que votaram conosco, aqueles que nos apoiaram de alguma forma, a todos vocês e aqueles que não entraram nem na campanha, nossos alunos, professores, que torceram, mandaram tantas mensagens bonitas de outros estados. Professor, como eu posso contribuir, não sei o que, na sua campanha, e seu histórico pela educação, tal. Quero dizer a vocês, muito obrigado. O professor Gildo continua íntegro, mais forte, mais feliz pelo reconhecimento que recebi, não das urnas somente, que especialmente no caso do Paulo Sérgio, foi lindo, foi uma coisa encantadora. A gente não esperava nos outros dias. Eu queria 1.000 votos, mas 1.400 já foi depois do sim. E o pessoal já estava achando que não ia dar 500, porque Gildo é muita gente com dinheiro, é muita gente não sei de quê. Digo, valha, meu padrinho Padre Cício. Vou carregar meus votos, mas não carregaram, não. Eu quero agradecer a cada um de vocês e dizer que a nossa luta é uma luta de décadas, pela educação e pelo desenvolvimento da região continua. E continua junto com o Fátima Bezerra no governo, continua junto com, se Deus quiser, com Lula presidente, e eu esteja onde eu estiver. Nesse período eu estaria o mesmo arcoador, porque você lembra que essa conversa que eu estou fazendo com ele aqui, eu não era assessor do Fábio, não. A gente coordenava o circuito. Não tinha nenhuma ligação direta com campanha, não. Não, nenhuma. Então é isso. Muito obrigado a vocês aqui, a Márcio Costa, toda a atenção que ele tem pelo convite, a imprensa aqui de Mossoró, a todos vocês do estado do Rio Grande do Norte. Estamos juntos e continua aquela pessoa pública, militante, defendendo o que acredita. E aquelas pessoas que estão meio chocadas quando eu me pronuncio, às vezes meio duro nas palavras, com muito respeito sempre, mas meio duro, é porque essa é a posição de um professor, de um verdadeiro educador. A gente não pode, quando há opressão, quando há gente passando fome, quando há algo muito ruim que pode acontecer com alguns dos nossos, e a gente sabe que a gente pode fazer algo para isso evitar, a gente tem que fazer. Nem todo momento a gente tem que ser um sorriso largo, nem todo momento. Você tem que ter uma consciência de classe, uma consciência de educador, uma consciência de cidadão, uma consciência de nordestino, uma consciência de ser humano no que há de melhor na essência de ser humano. O momento é importante. Nós estamos vivendo um momento limite do país. Não se posicionar é um erro fatal. Pois é. Bom, até o final do programa, mais uma vez, obrigado. Nós voltamos na próxima semana com a quinta edição já, está passando rápido. Em fase experimental ainda, mas com a quinta edição do programa Giro pelo Estado. Voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau.